Olá, amigos! Nosso fraterno abraço com votos de muita paz. Estamos aqui para mais um quadro reflexivo no canal Espírita Cristão Rossano Sobrinho. Canal que já passou de 5.150 inscritos. Estamos muito felizes que paulatinamente as nossas reflexões têm alcançado mais e mais consciências. Bem, o tema de hoje é um tema delicado e diria que até sofisticado. Gostaria que você, independente de quem você votou, seja em Lula ou em Bolsonaro, que você acompanhasse a reflexão até o final para ver o valor dela, né? Você pode naturalmente discordar de um ponto ou outro. É um tema, vamos dizer assim, um pouco raro, quase ninguém trata do assunto, mas é algo muito importante. O título eu dei aí, Bolsonaro e a liturgia do cargo. Eu vou comentando aos poucos para vocês irem apreendendo o conteúdo e verificarem, refletirem sobre o valor dele no nosso cotidiano. Antes mesmo de Bolsonaro assumir a presidência da República, eu comecei a observar de forma muito contundente que quando se postava algo, uma crítica a ele nas redes sociais, que começavam a chover ataques, xingamentos, palavrões. E eu lembro que eu nunca fui muito inserido nos debates políticos, né? Nós fazemos escolhas na vida, o meu campo de atuação é o campo mais da espiritualidade, embora a espiritualidade assambarque todas as áreas do conhecimento e da vida social, mas eu fiquei impactado na época quando uma postagem minha, uma crítica que eu fiz, dentro de uma linguagem equilibrada, choveram palavrões, ataques, coisa muito pesada. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? De onde surgiu tanta gente falando dessa forma, escrevendo dessa forma? E na medida que o tempo foi passando, e após a eleição de Bolsonaro em 2018, é que eu fui entendendo que todo aquele pessoal tão agressivo era simplesmente uma extensão das falas do próprio presidente. Porque Bolsonaro, ao longo de 4 anos, e mesmo antes disso, sempre foi um verborrágico, uma pessoa falando muitos palavrões, falando sem pensar, respondendo, agredindo, ferindo, né? Eu gostaria que você não parasse de assistir ao vídeo e nem entrasse já criticando. É lógico que eu estou abordando um aspecto importante da personalidade humana, no caso de Bolsonaro, mas que serve para todos nós. Porque todos nós, em algum momento, vacilamos ainda no campo da expressividade, da comunicabilidade, do diálogo, né? Então é um campo ainda muito movediço e é um aprendizado para todos nós. Então, quando o Bolsonaro ascende ao poder, ocupando o cargo mais importante do país, naturalmente, sendo ele uma pessoa assim, muitas vezes agressiva, e todo mundo sabe disso, não é novidade isso que eu estou dizendo, todo mundo sabe, até os bolsonaristas sabem. De certa forma, ele autorizou também essas manifestações em redes sociais tão brutas, tão deseducadas, tão agressivas, né? Não estou dizendo que todo bolsonarista seja assim, não. Mas muitos indivíduos que sempre foram assim e que não tinham espaço para expressar a sua barbárie, a sua forma, a sua deselegância, a sua agressividade, quando ele ascende ao poder, essas pessoas passam a se sentir autorizadas e se sentem representadas. E curiosamente, mesmo ocupando o cargo máximo do país, Bolsonaro nunca se deu conta da liturgia do cargo. Ou seja, essa expressão liturgia do cargo foi muito popularizada pelo ex-presidente José Sarney
quando, após a morte de Tancredo, ele assumiu abruptamente o comando do país e passou a usar mais essa expressão. E é uma expressão que tem muita importância. Me ouçam com bastante atenção e carinho. A liturgia é uma palavra derivada do meio eclesiástico, né, do meio religioso. Na maioria das igrejas tem toda uma liturgia, tem ali práticas específicas do ofício daquela reunião, daquele culto, daquela missa. Então toda missa tem a sua liturgia. E diríamos, todo cargo tem a sua liturgia. Toda função tem a sua liturgia. A liturgia engloba desde a forma de se vestir, a forma de se expressar, de comunicar, de falar. E Bolsonaro ascendeu ao poder, mas nunca se deu conta da liturgia. Continuou sempre falando de qualquer maneira, xingando muito. E isso, aqui vai uma análise eminentemente espiritual, fez com que caísse muito a vibração das comunicações no Brasil, né? Dos diálogos. Tudo foi ficando muito tenso, porque consciente ou inconscientemente, se o presidente fala assim, eu também posso falar, eu também posso xingar, eu também, né? Coisa que antes não acontecia dessa forma. Então, não respeitar a liturgia do cargo, não compreender que cada posto, cada cargo implica um nível de responsabilidade, de elegância, porque isso tudo faz parte de uma coisa chamada educação. Eu gostaria que você não entrasse dizendo aqui, mas Lula é ladrão, o outro roubou, não sei quem roubou. Não, não é disso que nós estamos tratando aqui agora. Até porque se for tratar disso, né, acaba aí de ser explicitado na mídia que o governo do PT deixou aí no cofre quase 400 bilhões de dólares e o governo de Bolsonaro sai deixando aí um rombo de 400 bilhões de reais. Então, mas não é esse o tema aqui que nós estamos tratando. Eu estou falando da linguagem, da forma de falar. Você que me ouve, que me assiste nesse momento, já se deu conta como que a nossa palavra invigilante, abrupta, deselegante, intempestiva, agressiva, gera estragos e mais estragos na nossa vida? E gerou na vida também do presidente Bolsonaro, porque toda essa forma dele se expressar ao longo de 4 anos, né? Um dia eu ouvi um artista dizendo, ele é muito bem intencionado, fazendo referência a Bolsonaro. E eu pensei comigo, na época eu já não acreditava nessa tese, mas eu pensei, mesmo se ele for bem intencionado, a forma como ele se expressa e manifesta suas opiniões é uma tragédia. Porque fere, prejudica, não edifica. Uma palavra bem colocada, eu estou escrevendo um livro nesse momento intitulado Palavras que Mudarão a Sua Vida. Devo terminar ano que vem, se Deus quiser. Mas que trata eminentemente da forma. É claro, meus queridos, que há momentos que a gente precisa da espontaneidade, das brincadeiras, da forma mais coloquial, em casa, com os amigos, isso tudo tá certo. Nós não podemos ser aquela pessoa engessada que fala sempre corretamente tudo. Claro que não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que em determinadas circunstâncias, em determinados papéis, nós precisamos de compreender e respeitar a liturgia do cargo. Porque isso tem um alcance gigantesco. Uma frase de um presidente da República faz uma revolução em toda a sociedade, né? Quando um presidente norte-americano fala alguma coisa, aquilo mexe na parte financeira e econômica do planeta inteiro, nas relações entre países. Então, palavra é poder. A própria Bíblia diz que a língua tem o poder de dar a vida e dar a morte. Quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez o seu primeiro pronunciamento, né, após a vitória nessa eleição, quando ele terminou o discurso, William Bonner teve a seguinte fala:
A impressão que dá ouvindo o presidente Lula é que as coisas começam a voltar à normalidade. Esse comentário do Bonner tem a ver com o que eu estou dizendo aqui, porque o discurso foi de um estadista. Ah, Rossano, mas ele não vai cumprir aquilo tudo. Não, isso é outra coisa que tem a sua importância e é muito importante. Torcemos para que ele consiga fazer e devemos todos torcer porque estamos todos no mesmo barco. Mas eu estou falando da força que tem a comunicação, da força que tem a palavra. Nós nos autorizamos, nós aqui usando o plural majestático, né? Porque quem me acompanha aí nas redes sociais, eu nunca entrei xingando pessoas, atacando pessoas assim. Eu manifesto sim críticas, opiniões, né? Sempre procurei fazer isso com o máximo de diplomacia, de respeito, né? Outro dia uma amiga, companheira, falou comigo: Rossano, como você consegue, né, suportar certos ataques e responder como você responde? Aí eu brinquei e falei assim: eu tenho casco de rinoceronte, a gente vai treinando isso. Mas é importante na vida da gente, né? A liturgia do cargo, da função, ela enriquece as relações, qualifica as relações. Então, atentemos para como nós nos expressamos, no posto, na situação e no contexto no qual nós nos encontramos. Eu não estou falando de ser, é o português que tem que ser perfeito. Não, não é só isso, né? Eu estou falando de respeito, consideração. A palavra respeito significa olhar por uma segunda vez. Você não pode responder uma pessoa de qualquer maneira, agredir uma pessoa. Tem que ter, né? Os Espíritos dizem: antes de qualquer atitude, pense, e depois? Então a gente fala umas coisas, nós somos donos das palavras que não falamos e escravos das que pronunciamos. Então meditemos, meus queridos, sobre isso. Isso que eu estou comentando sobre o presidente Bolsonaro é para aplicarmos todos nós nas nossas vidas. Claro que uma hora ou outra a gente pode falar um palavrão, cada um sabe de si e responde por isso. Mas o equilíbrio sempre nos faz bem. Muitas vezes, mesmo estando corretos, se nós não utilizarmos bem as palavras, nós nos damos mal. Perdemos toda a força daquilo que queremos defender. E uma palavra bem colocada, sabiamente colocada, com equilíbrio, com ponderação, pode fazer o nosso interlocutor refletir depois em tudo aquilo que nós falamos. Então, temos que mudar essa egrégora do país, essa vibração, esses ataques, essa enxurrada que nesses anos últimos o Brasil sofreu muito com isso, né? As pessoas, a ponto das pessoas terem medo de se manifestar, né? Nós quase não vimos carros com adesivos do Lula e adesivos do Bolsonaro, foi tudo muito pouco, porque todo mundo com medo do nível da agressividade, da comunicação, da forma de expressar daqueles que não respeitam os que pensam diferente, ok? Então, a liturgia é um recurso de linguagem, repito, da forma de vestir, da forma de falar, de se expressar, de atuar, que qualifica a mensagem que nós desejamos passar aos nossos companheiros de jornada, ok? Deus nos ilumine, nos guarde, nos inspire sempre no bem e que sejamos construtores do bem pelas vias da palavra. Muita paz, compartilhe este vídeo, bate o dedão aí, se inscreva no canal aí, inscrever-se, deixe o seu comentário, o que você pensa. Esse vídeo é especificamente sobre linguagem, sobre o poder da comunicação, ok? Vamos tentar aí nos comentários manter o fio condutor do pensamento aqui explicitado, a fim de nos edificarmos dentro dessa pauta reflexiva. Muita luz e muita paz.